Estamos no segundo bloco do Alerj Debate, falando sobre a construção de unidades habitacionais para as vítimas da tragédia provocada pelas chuvas na região serrana em 2011. Deputado Luiz Paulo, havia 3 caminhos: a compra assistida, a indenização e o recebimento, a oferta de unidades habitacionais. É isso? Isso. O que está fazendo o governo nesse momento, e por isso ele editou esse decreto? Ele quer cortar a opção da compra assistida e da indenização e deixar única e exclusivamente a entrega da moradia que ele irá construir, mas que ainda não construiu. As pessoas estão há 3 anos esperando, vão ter que esperar mais um ano, porque eles tinham comprometido-se a entregar 7.500 habitações. Até o início de janeiro, só tinham entregue 10%. Então, as pessoas vão ficar mais um ano aguardando esta casa, sem mais nenhum caminho. Todas as outras portas fechadas. E se não entregarem? Sabe o que acontece? Mudou o governo. Vai reclamar com quem? Então, o que tinha que ser feito era um esforço do governo, junto com as prefeituras, porque a prefeitura de Teresópolis, por exemplo, né, não tem só Teresópolis na região serrana, mas de Teresópolis, o prefeito de lá é do mesmo governo. E não se comunicam, não trabalham juntos, não ofertam soluções boas para a população juntos. Né? Então, o esforço do governo devia ser esse, né? Resolver de vez a construção dessas casas, mas deixar caminhos. Uma pessoa que acha que é mais ágil para ela receber uma indenização, comprar um terreninho menor, com um esforço conjunto, construir outra habitação, vá para esse caminho, resolver o problema de uma família. Se tem outro que tem uma casinha lá que ele gostaria de ter e está à venda por um preço acessível, segue esse caminho. O que não pode é as pessoas ficarem aguardando, né, esta famosa casa que para Teresópolis não chegou nenhuma. Né? E se não chegar, as pessoas estão amarradas esse tempo todo, recebendo um mísero aluguel social, né? E que, como o próprio governo diz, aluguel social é efêmero, tem que ter tempo duradouro. Pagando aluguel social há 3 anos e pouco. E o responsável são as pessoas que recebem? Não. Os responsáveis são os governos do Estado e da Prefeitura que não entregam essa habitação, que não tiveram agilidade, não tiveram capacidade de empreender corretamente. O aluguel social, se nós imaginarmos, começou em 2011. R$500 para as cidades maiores, R$400 para as cidades menores. Se você considerar que a cada ano tem um ajuste, essas famílias já estão também, coitadas, tirando do bolso, não sei de onde, mas os acréscimos desses aluguéis, que é natural, tá certo? Então já estão com essa defasagem. E é importante a gente dizer aqui, por exemplo, números. O caso de Teresópolis, que é muito emblemático, tem 1.850 famílias recebendo aluguel social do Estado, mais 650 recebendo da Prefeitura, que fazem 2.500 famílias. Se o Estado só está oferecendo, a esse momento, 1.600 unidades, tem 900 famílias que vão ficar ao léu. Então, o que me parece, sinceramente, é que o Estado está vendo isso assim, como uma batata quente, que ele quer empurrar para frente, só que ele está se esquecendo de que a imagem da tragédia está na cabeça ainda do Brasil todo. Né? Precisaria ter uma resposta. E essa resposta não vem. Né? Essa resposta não vem. Então, politicamente, também ele está se desgastando. Mas, volto a dizer, o que nos interessa muito a gente que lida com as pessoas, resolver a questão das pessoas. Né? Disse bem o Luiz Paulo, ninguém não está se aguentando mais esperar. E o governo tem oportunidade e alguma cabeça iluminada, e é importante orçamentariamente dizer o seguinte: primeiro, tem dinheiro para fazer as casas. Tem do Minha Casa Minha Vida,
Tem dinheiro aqui da Assembleia destinado ao Fundo da Pobreza, até o deputado Luiz Paulo é coautor, de uma lei que destina parte dos recursos do Fundo da Pobreza também para o setor habitacional. Tem a história das 2.000 casas que os empresários do Estado ofereceram, que a gente tem que saber onde estão essas casas, onde está esse recurso. Então, o problema para fazer as casas não é de recurso financeiro. Tem também, no orçamento previsto, nós aprovamos no ano passado, recursos para indenizações. Portanto, também não é falta de recursos para indenizações. E nesta questão toda das 7 cidades, ainda há um agravante para Teresópolis. Há um problema, realmente, na administração municipal, esse desentrosamento. E na área onde eles escolheram para fazer as casas, que, a meu ver, foi um equívoco, Fazenda Hermitage, se entregar uma casa, que seja, uma casa, sem fazer o viaduto, o governo vai se responsabilizar e terá que ser responsabilizado por mortes que poderão acontecer, porque também ali à frente tem que se fazer um viaduto, demora-se muito tempo. Tem a BR que passa na a BR-116. Essa negociação com a NTT demora. O governo teve aqui numa audiência pública, disse que estava tudo encaminhado. E nós fomos à NTT. A NTT disse, não tem projeto nenhum aprovado. Portanto, mesmo que essas casas venham ficar prontas, você tem um outro problema. De maneira que, a nosso ver, aquela pessoa que conseguir resolver o seu problema com indenização, você está dando tranquilidade para aquela família tocar a sua vida, retomar a sua vida, porque até hoje, é importante dizer isso, essas famílias não retomaram as suas vidas, elas estão vivendo precariamente, mesmo com aluguel social, estão vivendo precariamente. E a pergunta que se faz é, se fosse um deputado, um governador, como é que vive 3 anos precariamente? E o governo está dizendo o seguinte, olha, você viveu 3 anos, espera mais aí, quando a gente aprontar as casas, a gente dá. Olha, Salomão, eu acho que é difícil consertar aquilo que nasce errado. Teve a tragédia. Então todo mundo se mobilizou. Até aí, correto. Vamos limpar os logradores, vamos dar abrigo, vamos cuidar. Tem. Aí tinha que se fazer um planejamento do que fazer. E procurar dentro do Estado aqueles que fossem mais competentes para realizar cada etapa. E o deputado Salomão estava comigo na CPI da região serrana. Volto a dizer, a habitação, quem tinha que fazer a Secretaria de Habitação é a SEAB. Perderam todo esse tempo de 3 anos e mantém o erro de querer fazer pela Secretaria de Obras. Então escolhe um terreno, né, como na Hermitage, para fazer as habitações, mas não verifica a questão da acessibilidade, né, porque esse terreno tem a sua frente cortado pela BR-116, uma rodovia federal. Se tem que fazer um viaduto e fazer passarela, etc., para evitar a morte dos pedestres que vão para as suas casas, você tem que aprovar no órgão federal, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Isso foi feito? Também não. As pontes, mandaram a EMOP fazer. Só que tem que a EMOP nunca fez ponte na vida. Quem faz ponte aqui no estado é o DR. Perderam 1 ano e meio para descobrirem isso. Aí tiraram do EMOP e passaram do DR. Só que tem que as habitações não voltou ao lugar que deveria ter sido selecionado, que era a Secretaria de Habitação. Então, o programa vive do esforço de 2, 3 pessoas, do Vicente Loureiro, do Berardo e de mais algum outro nome que eu não me lembro agora. Quando devia ser um programa de uma instituição, com planejamento, com início, com meio e fim. Então, vive de impulso. Então, aquilo que nasce errado, é difícil consertar, porque consertar implica, né, você dar o rumo adequado dentro das instituições que são as instituições apropriadas para fazer o programa. Isso que o deputado Luiz Paulo fala, na CPI, no relatório da CPI, a gente aponta a necessidade de se ter uma estrutura própria, bem condicionada tecnicamente, para o processo de reconstrução da região serrana. Não nos ouviram.
Eu vou citar um exemplo que corrobora o que o deputado Luiz Paulo está falando, que a gente fica até envergonhado de dizer isso, mas veja que tem ainda, das pontes que estão a cargo da Secretaria de Obras, tem 2 pontes. Uma que fica na localidade de Cruzeiro, em Teresópolis, outra que depois de um longo tempo conseguimos inserir também na localidade de Teresópolis, na localidade do Madruga. Muito bem. Essas pontes foram por várias vezes licitadas, um problema daqui, problema dali, problema do governo federal. Bom, você sabe qual é o último problema? Que é o seguinte, a ponte foi licitada com os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Pois bem, um outro órgão do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o INEA, foi lá e disse assim, não se faz ponte assim não, tem que fazer desta forma por causa da vazão. Aumentou a largura. Bom, simplesmente o povo está desesperado porque a notícia que se tem é que as pontes não sairão, porque agora tem que fazer outro projeto e aí os recursos já não são condizentes. Ou seja, como... Isso parece até uma brincadeira. Como dizer isso para a população? Considerações finais, deputado Luiz Paulo. Olha, infelizmente, né, passado 3 anos da tragédia, eu e o deputado Nilton Salomão, né, estamos sendo entrevistados por você para discutir que o programa habitacional da região serrana continua caminhando em passo de cágado. E o que o governo possivelmente acaba e essa solução definitiva não acontece. E as pessoas continuam, né, tensas, estressadas, deprimidas e sem expectativa de futuro porque perderam tudo. Esse é o triste momento que a gente vive em pleno verão de 2014. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.